Gazeta Entrevista está de volta, são 1h57, 58 minutos. Aqui nesse terceiro bloco do programa, eu converso com o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Paulo César. Coronel, eu vou pedir para a produção colocar imediatamente uma imagem que foi muito divulgada nas redes sociais e nos sites, para que a gente possa, por favor, Laércio, você pode colocar para a gente essa imagem, de maneira que a gente possa fazer uma reflexão a respeito do que ela representa. É possível agora ou não? Coronel, temos aí um outdoor que não existe uma autoria específica, né? Foram amigos e militares, familiares, enfim. Pessoas que fizeram esse gesto de solidariedade ao Tenente Farias. O senhor é secretário de Segurança Pública, esse é um problema que acabou estourando já na gestão do governador Gladson. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Quais são os erros que são possíveis de diagnosticar nessa forma de trabalho da Polícia Militar? Existem erros que podem ser admitidos e que acabou tendo como personagem principal o Tenente Farias? A forma de trabalho? Veja só, a Polícia Militar possui competência constitucional que determina a realização do policiamento preventivo através da atividade ostensiva. A Polícia Militar não tem nenhuma competência investigativa. Okay. No episódio em questão, não se atenda aos fatos em si, é importante ressaltar que houve uma investigação essa que ainda está em curso, investigação que foi conduzida por duas instituições, ou seja, não simplesmente pela Polícia Judiciária Estadual, mas também pelo Ministério Público, e há um despacho de prisão efetivamente assinado por 3 juízes de direito, Então não há nenhum questionamento técnico em relação aos fatos que foram carregados aos autos, nem tampouco ao mérito da decisão adotada. Quanto à Polícia Militar na atuação investigativa, ela compromete o que estabelece efetivamente a sua competência institucional. Eu não posso afirmar, até pelos autos estarem em sigilo, quais foram os atos, as atitudes adotadas pelo militar em questão que culminaram com a sua decretação de prisão provisória. Mas, de qualquer forma, nós podemos afirmar que constitui, sim, desvio de função, a atuação da Polícia Administrativa em atividades inerentes à atuação da Polícia Judiciária e vice-versa, A Polícia Militar tem órgãos de controle interno, órgãos respeitados, órgãos que cumprem o seu papel, que efetivamente devem evitar que os policiais adotem posturas não coadunadas com suas competências institucionais. Eu pergunto isso porque o Tenente Farias era uma liderança incontestável no meio policial e aconteceu esse problema. Então, assim, o cidadão tem interesse público no assunto na medida em que a Polícia Militar, se houve algum problema, de revisão da própria forma de atuação. Mas, pelas conversas que a gente tem com outros policiais, essa forma é uma forma muito rotineira, cotidiana. Mas aí, como o senhor disse, vamos deixar que as investigações conduzam aí. Os fatos, eu tenho aqui alguns números que demonstram que eu queria primeiro entender, foi feita realmente essa declaração sua de que nos 10 primeiros dias de janeiro já seria possível ter uma melhor sensação de segurança? O senhor cometeu essa ousadia? Na verdade, a afirmação que eu fiz, que nesses 10 primeiros dias seriam deflagradas algumas operações, e isso foi patente, inclusive objeto de divulgação pelos órgãos de imprensa local, onde a sociedade iria perceber a maior presença policial nas ruas. Esse desdobramento, na verdade, foi dado pela imprensa local, e é normal, a gente trata isso com naturalidade, é comum esse tipo de desdobramento,
né? Mas o que foi colocado é que algumas operações foram desencadeadas, né? E realmente foram desencadeadas, operações que surtiram o efeito desejado, né? E nós já temos um novo pacote que foi lançado a partir desta última segunda-feira. Eu tive aqui, os 10 primeiros dias de janeiro, aconteceram 7 homicídios, e os 10 primeiros dias de janeiro de 2018 aconteceram 21. Então houve aí uma redução significativa. Em Rio Branco, da mesma forma, em 2019 foram 4 homicídios na capital, e em 2018 foram 18. Então, e isso aqui o senhor acredita a essas operações específicas? Eu acredito não só as operações, né? A gestão anterior havia desencadeando, né, algumas ações, né? Essas operações foram acompanhadas também por um grupo de integrantes da comunidade de inteligência local, né, que acomoda não só policiais do sistema de segurança pública, mas também integrantes das demais forças da União, né, que puderam, de uma certa forma, indicar como deveria se dar o emprego logístico e de pessoal de forma mais racional, né? Eu acredito que essas operações, e as operações não são apenas as operações realizadas pela Polícia Militar, sim, na verdade as operações ela acompanham um pacote, né, do ISE, do IAPEM, da própria Polícia Civil, né, e da Polícia Militar, que tem essa competência quanto ao policiamento preventivo ostensivo, né, que possibilitaram, acredito que sim, essa redução, né. A redução também não se limita apenas no que tange aos crimes contra a vida. Nós tivemos a redução também significativa dos crimes contra o patrimônio, né, de furtos e roubos registrados oficialmente no decorrer desse pequeno período, né. Comandante, tem aqui uma pergunta do Odaí José. Ele fala o seguinte: Comandante Paulo César, eu acredito no seu potencial e seriedade, na sua ordem e competência para com a defesa da segurança popular. A sociedade confia e precisa de um grito de ordem. A Corregedoria da Polícia Militar precisa de um modo seletivo e qualitativo para ter a devida confiança da população. Portanto, é preciso policiar a polícia e as condutas. Aqui ele está questionando a forma de atuação do policial e que a Corregedoria deve ser fortalecida. Qual o seu entendimento a respeito do papel da Corregedoria? Eu tive a oportunidade de, durante o meu período de atividade nas polícias militares, atuar na Corregedoria durante 5 anos. Esse foi um dos oficiais que primeiro integrou o corpo da Corregedoria da Polícia Militar. Então fala com propriedade, né? Então, os órgãos de controle interno, né, não só na caserna, na vida castrense, ele tem um papel fundamental também, né, no controle de procedimentos, né? A Corregedoria ela não se limita a avançar sobre a pessoa que comete um desvio de função, mas efetivamente, através da identificação dos erros recorrentes na atuação, promover as devidas correções. Acredito que a Corregedoria, os órgãos de controle, têm que ter a sua liberdade institucional, e nesse sentido eu abro um parênteses para colocar, muito foi colocado em relação às mudanças que ocorreram em Nova York na década de 80, né? Nós temos objeto de diversas análises, elaboratório de pesquisa por uma série de doutrinadores na área de segurança pública, mas pouco se fala do papel do controle interno naquele episódio, né? Nós tivemos naquela oportunidade, nos 4 departamentos de Nova York, a demissão de mais de 70% do corpo policial, né? 70%? Mais de 70%. E uma outra questão bem pontual, a independência da carreira da Corregedoria, né? Onde os integrantes da Corregedoria não corriam mais o risco de, após atuar na atividade de controle interno, retornarem para a atividade policial. Então foram medidas importantes que possibilitaram um outro modelo de fazer polícia. Eu acredito na independência da Corregedoria. A Corregedoria sendo independente é num nível de institucional que nós ainda estamos longe. Nós estamos criando, assim, uma das propostas institucionais de gestão do novo sistema de segurança pública, é a Corregedoria Integrada, vinculada
de forma direta à secretaria, exatamente para dar a transparência que a sociedade tanto carece, né? Comandante, tem aqui uma pergunta do Gleison. Por que se fala tanto em bancos de horas da Polícia Militar, sendo que tem vários policiais trabalhando em empresas particulares? Isso não é proibido por lei? Qual é o seu entendimento sobre isso? O banco de horas, na verdade, foi uma ferramenta de compensação criadas em algumas polícias do Brasil, em que houve adesão da Polícia Militar do Acre, e hoje todo o sistema de segurança, né, utiliza desse artifício para poder utilizar o policial nos horários de folga, né? Há uma grande demanda, as escalas, né, laborais de atuação no sistema de segurança pública, elas não são regulares como as demais atividades. Nós temos horários de picos e demandas, onde é necessário um aporte maior de efetivo, né, e o recurso de banco de horas ele foi utilizado efetivamente para atender essa necessidade institucional, né? Não houve uma discussão ainda legal em relação a essa ferramenta, a essa utilização, até em relação à discussão que está sendo pautada hoje em relação à previdência dos militares. Essa questão vem à tona, porque um dos argumentos é que o militar ele tem uma carga horária diferenciada, né? E o banco de horas, efetivamente, das polícias estaduais é utilizado para suprir essa carga horária diferenciada, né? Estamos discutindo internamente a utilização do banco de horas, né, no sentido de criar um método que seja mais interessante para o erário, mas que também não deixe de atender às necessidades dos policiais. Comandante, o Ivan está perguntando aqui, essa é a pergunta que todo telespectador faz quando tem alguém ligado à segurança pública. Na campanha, Gladson Cameli disse que, caso eleito, convocaria os aprovados no concurso da PM e da Civil, logo no primeiro mês, enfim. Houve um comprometimento do governador em relação a isso. Essa promessa está de pé? Tive a oportunidade de indagar o governador, também o vice-governador, sobre essa questão, né? É fato, é de conhecimento de toda a sociedade, né? Inclusive de objeto de divulgação a nível nacional, que o Estado do Acre, bem como outros 14 unidades federadas de nação, ultrapassaram o limite prudencial. Eu, de cátedra, posso afirmar que, por ter vindo do Tribunal de Justiça, ter acompanhado alguns processos de interesse da Fazenda Pública, né, tenho conhecimento pleno dessa questão. Ou seja, estamos realmente... estamos bem acima, é fato. Acima do limite de gastos. A última divulgação feita pelo Ministério da Fazenda, que eu acho que já alcança 63%, no final do ano passado, alcançou 63% dos gastos com o pessoal, né, em relação à arrecadação. Mas, comandante, respondendo diretamente, é sim ou não? Assim, efetivamente eu acredito que o Estado tem interesse, né, mas superando efetivamente essa questão. Porque, vejamos, por mais que nós tenhamos, isso tem que ser colocado de forma bem pontual para a sociedade, por mais que nós tenhamos uma possibilidade jurídica, né, nos casos de aposentadoria, para algumas carreiras, e nesse sentido envolve a segurança, efetivamente, se houver uma contratação, estando no Estado, ofendendo a lei de responsabilidade, em algum momento deverá haver a demissão de servidores. Então, eu acredito que seria imprudente, neste momento, promover qualquer contratação sem o Estado ter equalizado essa questão relativa à finança e à lei de responsabilidade fiscal. Comandante, queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá.